Bom dia, gente. Vamos para a nossa segunda aula, onde o nosso objetivo hoje é traçarmos retas paralelas e também fazer divisões de segmentos e operações com eles, tá bom? Então, eu espero que todos estejam entendendo os nossos vídeos. Qualquer dificuldade, você pode entrar em contato com o tutor e a gente vai estar marcando a nossa reunião online, tá bom? Então, gente, a primeira forma de nós determinarmos retas paralelas, lembrando que, como dito na aula anterior, retas paralelas são as retas que são coplanares, que é isso, estão contidas no mesmo plano e que elas vão estar distantes, não vai ter ponto em comum e que elas vão ser totalmente equidistantes, tá ok? Então isso é muito importante. Então, a primeira forma da gente determinar retas paralelas utilizando régua e esquadros vai ser exatamente, você pode estar utilizando aqui o esquadro, tá? Então, ó, você determina exatamente igual o segmento que foi dado, ó. Coloquei aqui um segmento de reta. Então, ó, a gente iguala exatamente aqui a régua com o segmento e você faz assim um arrasto, tá certo? Então, ó, observa aqui, ó, você alinha direitinho, tá? E você tem a régua ou então outro esquadro com base, ó. Então é só você arrastar. Ao você arrastar, você vai perceber que você vai formando retas paralelas. Olha só aqui, ó, tá? Então, ó, observa que eu fiz retas paralelas a uma reta R, tudo bem? Ah, professor, eu tenho aqui, ó, essa reta aqui, nesse lado aqui, desculpa, esse segmento, tá? Então, ó, alinhou, você coloca a régua exatamente aqui ao lado dela, ó. O importante é você ter essa base, ó. Pronto, fixou, você arrasta. Onde você parar aqui, você vai formar retas o que? Paralelas, tá ok, ó? Então, ó, tracei um aqui, tracei outra, tudo bem? E não esqueçam, tá? Vou chamar aqui reta R, reta S e aqui reta T, tá bom? Então a gente diz que a reta R é paralelo com a reta S, que é paralelo à reta T. Inclusive essas outras aqui, tudo bem? Então esse é o primeiro método de determinação de retas paralelas, tudo bem? Uma outra forma da gente determinar exatamente as retas paralelas é quando se tem, por exemplo, um ponto P e esse ponto P ele vem ser externo à reta. Então, por exemplo, considere aqui um ponto P, tá? Tá aqui o ponto P e tá aqui a minha reta R, tá bom? Como é que a gente faz para determinar uma reta paralela à reta R, por exemplo, uma reta S, tá bom? Que ela passa exatamente pelo ponto P e o ponto P ele é externo à reta, não pertence à reta R, tudo bem? Então, como é que a gente faz esse tipo de questão? A gente marca um ponto qualquer, tá certo? Aqui um ponto A, tá? Esse ponto A, ele pertence à reta R. Com o compasso, a gente vai fazer a ponta C em A, e aí até o ponto P, nós fazemos um semicírculo, tá? Até fazer isso aqui, tá bom? Com a mesma abertura em P, nós encontramos aqui o ponto B, tá? Sempre é bom nomear, que é um ponto B, tá bom? A ponta seca em P, agora nós iremos marcar exatamente outro arco que vai passar exatamente por quem? Por A, tá bom? E agora, com a ponta seca em B, nós marcaremos exatamente a distância de P até B, tá? E agora, em A, nós vamos determinar encontrar um outro ponto. Esse ponto aqui, nós iremos chamar de ponto AB, vamos colocar C. Então, gente, observa que nós temos o ponto C e o ponto P. Então, agora simplesmente é só
a gente juntar exatamente os pontos C com o ponto P. Então, essa reta que nós formamos, por exemplo, a reta R vai ser paralelo com a reta S. Tudo bem? Então, nesse caso aí, nós temos retas paralelas e um ponto P que foi externo à reta. Tudo bem? Então, todo o procedimento aí para a construção de tal tipo de retas paralelas. Tudo bem? Dando continuidade, nós iremos agora falar de retas que vão passar por um ponto P externo à reta, mas é definido, tá? Definido a uma determinada distância. Por exemplo, determine uma reta paralela à reta R, tá? Vamos destacar aqui, essa é a minha reta R, tá certo? Aqui é a reta R, tá? Passando por um ponto P. Esse ponto P, ele é externo à reta, mas atenção, esse ponto P tem que ter uma distância de 4 centímetros da reta R. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Então, lembre-se que se são retas paralelas, significa dizer que todas elas, né, todas as retas, nesse caso aqui, uma reta S, vai ter todos os seus pontos equidistantes da reta R, totalizando exatamente 4 centímetros. Como é que nós fazemos para encontrar, então, essa reta com essa medida? E ela é muito importante, nós vamos ter consequências de retas paralelas para definir, por exemplo, um quadrado, um paralelogramo. Então é muito importante que a gente tenha esse pensamento, que a gente está criando retas paralelas para que futuramente a gente construa os nossos polígonos, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar exatamente a mediatriz. A gente vai determinar o ponto, como na aula passada. Tudo bem? Então, ó, eu vou colocar a reta R no começo, tá certo? Eu vou determinar esses dois pontos aqui, as extremidades da reta, tá bom? Vou chamar aqui de segmento de reta AB, tá bom? Então eu vou tirar a mediatriz, poderia ser qualquer uma delas, não necessariamente, mas nesse caso, além disso, vai passar pelo ponto médio. Vocês estão lembrados como é que a gente faz? Faz uma abertura maior do que o meio do segmento. Você traça um segmento embaixo, em cima, tá? Aí agora você vai em B com a mesma abertura, tá? Faz em cima e exatamente embaixo. Encontrando aí dois pontos. Os pontos exatamente o ponto C e o ponto D, tá? Eu não quero exatamente esse segmento. Para que ele vai me servir? Ele vai me servir de suporte para que eu consiga estar determinando a distância, tá ok? Então vou fazer bem leve, ó, tá, ó, somente para isso. Por quê? Porque agora eu venho aqui, ó, com o meu segmento aqui, eu vou marcar 4 centímetros na reta. Eu poderia marcar diretamente com a régua, mas vamos fazer aqui, ó, na régua 0 e 4 centímetros, tá? Porque eu vou ter exatamente um ponto aqui, ó, que vai ter essa distância. Pronto. Esse aqui, ó, AB, vou chamar aqui, ó, C, D, tá bom? E aqui eu vou chamar de ponto P. Pronto. Esse ponto P dista o quê? 4 centímetros da reta. Então, pronto. A questão, ela voltou exatamente para o anterior. Tenho agora um ponto P externo à reta. Então, nós iremos aplicar o mesmo método que nós aplicamos anteriormente, tá? Vou determinar aqui, já estamos CD, vou marcar aqui um ponto E, tá? Tá bom? Então, de E até P, tá? A gente faz o que, ó? Um semicírculo, achando o ponto que? F. Agora, de F, passando por E, tá bom? Marcamos aqui, tá? E agora nós vamos marcar de F até P, tá? Abertura. Então, em E, a gente marca agora essa medida, encontrando aqui o ponto G, tá bom? Pode ser que no seu desenho fique mais próximo, mais distante, não tem problema nenhum. Então agora é só ligar esses dois pontos, o G com o P.
Então nós vamos ter o que? Uma reta S, tá bom? Onde essa reta S é paralelo com a reta S. E a distância entre essas duas retas vai ser de exatamente quanto? 4 centímetros. Vamos verificar? Olha só, 0,4 centímetros exatamente, aí ó, certinho, tá bom? Então, essa foi a terceira forma da gente determinar as retas paralelas, tá ok? Então, dando continuidade aqui, nós vamos ter as operações com segmentos. Eu creio que ninguém vai ter dificuldade nas operações com segmentos. Primeiro, nós vamos ter a adição. Se eu considerar aqui um segmento de reta AB, aqui um segmento de reta CD e aqui um segmento de reta EF, tá bom? Como é que a gente faz para adicionar o segmento AB com CD com DE? Vamos lembrar que a adição de segmentos vai ser exatamente sobre uma reta suporte. Então, deixa eu destacar aqui uma reta suporte aqui, tá? De um tamanho que vai fazer com que satisfaça a adição desses segmentos. Quem seria a adição de AB mais CD mais EF? Tá bom? Então, a gente marca primeiramente, tá? Um ponto A qualquer. Tudo bem? Então, a gente, com a utilização do compasso, então a gente vai fazer a transposição de o transporte dos segmentos. Ó. Então, ó, AB, tudo bem? Pronto. Achei o segmento, o ponto que? B, que automaticamente ele vai ser coincidir exatamente com quem? Com C. A gente vem com C e abre exatamente em D, tá bom? E C aqui vem agora com D, tá? Aqui é o ponto D, tudo bem? E o D vai coincidir com o ponto que? E. Então, de E até F. Então, ó, marcamos aqui A, B, C, D, E e F. Então, de maneira bem simples, nós tivemos aí, ó, nessa reta suporte R, tá bom? Esses segmentos AB, BC, CD, AB, CD e EF, como os segmentos colineares, que estão contidos na mesma reta R, e eles são também consecutivos. Por quê? Porque a extremidade de um coincide com a extremidade do outro. Então, se a gente tem o segmento de reta AB exatamente de 3 centímetros, o segmento CD de 4 centímetros e o segmento EF de 5 centímetros, então significa dizer que a distância que nós vamos ter de A até o F seria exatamente a soma de todas essas medidas, que seria 3 centímetros, 4 centímetros e o que? 5 centímetros, totalizando exatamente 5 mais 4, 9, mais 3, 12, que teria exatamente 12 centímetros, tá? Esse segmento aqui terá exatamente 12 centímetros. Tudo bem? Então, tá aí a adição de segmentos. Tranquilo, não é? Dando continuidade, a gente vai falar agora de subtração. A subtração também é bem tranquila. Se eu tenho aqui um segmento de reta AB, tá bom? E o segmento de reta CD, como é que a gente faz então para subtrair o segmento de reta AB menos CD? Então, ó, imagine só, vou fazer um valor aproximado 8 e aqui 4, tá? Aqui, ó, 8 centímetros e aqui 4 centímetros, tá? Então, a gente determina aqui uma reta, tá bom? Suporte, tá? Então, como a gente quer AB, então a gente determina aqui que vai começar aqui o A. Então, com o compasso, nós iremos ponta seca em A e exatamente em B, tá bom? A, B. Então, nós encontramos aqui o ponto B. O ponto B vai coincidir exatamente com o ponto C. Só que agora eu vou subtrair. Então, eu vou pegar a medida de CD.
Então, ao invés de continuar, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar ele aqui, ó, tá? Então, aqui vai ser quem? O segmento CD. Então, se o segmento AB tem exatamente 8 centímetros e o segmento CD tem 4 centímetros, o segmento que vai restar é exatamente um segmento de valor igual a 4 centímetros. Então, ó, tá aqui, ele tem 8 centímetros. Aqui vai ter exatamente 4 centímetros, tá? E o segmento que a gente está buscando é a diferença, né? Que é exatamente esse valor aqui, que tem exatamente o que? 4 centímetros. Tranquilo, né, gente? Bem tranquilo, beleza? Já que nós vamos ter a adição de segmentos, nós também vamos ter a multiplicação de segmentos. É bem tranquilo, tá? Considere aqui um segmento AB, tá? Onde esse segmento AB tem uma medida de 3 centímetros. Eu quero, por exemplo, um segmento PQ que corresponde a 4 vezes o segmento AB, tá? Então, imagine só o que? A gente tem uma reta suporte, tá? Uma reta suporte, em que a gente tem aqui exatamente o ponto A. Então, como ele quer um segmento AP que depende do AB, então com a ponta C aqui em A, marcamos exatamente o ponto B. Então, como são 4 vezes, então é só a gente repetir, ó. Uma, achou um pontinho, duas, não precisa fazer tão grande, né? De novo, 3, e quem? E 4. Então, nós acabamos de achar, esse primeiro segmento é o AB, não é? Minha referência. Então, se o segmento PQ equivale a 4 vezes o segmento AB, então aqui nós vamos ter exatamente o segmento P, e aqui quem? Q. Tudo bem? Se 3 equivale exatamente a 3 centímetros, o segmento PQ vai ter quanto? 12 centímetros, tá? Então, essa distância de P até Q equivale a quanto? A 12 centímetros. Tá ok? Tranquilo, né, gente? Beleza? Bem, a partir de agora, nós iremos falar da divisão de segmentos. O primeiro deles, gente, é em potência de base 2. Como assim, professor? 2 partes, 2 elevado a 1, 4 partes, 2 elevado a 2, 8 partes, 2 elevado a 3, 16 partes, 2 elevado a 4. Mas é claro que a gente não vai fazer tudo isso não, tá bom? Então, como é que a gente faz então essas divisões? É baseado na ideia da mediatriz. A gente já vem fazendo isso aí desde a primeira aula. Então, ó, imagine só aqui, ó, um segmento aqui AB, tá? Então, eu vou dividir em 2 e 4, tá? Não vou chegar a dividir com 8 porque vai ser um segmento tão pequeno, tá? E mesmo assim vocês vão ter condição de entender. Então, abre mais do que a metade, né? Vai em cima, vai embaixo, tá? Agora em B, com a mesma abertura. Vai em cima, vai embaixo. Esses dois pontos que eu achei, ó, vou chamar de C e D, tá? Então, é só ligar esses dois pontos aqui, ó. Ou não necessariamente ligar todo, mas exatamente o ponto que essa reta vai estar, vai encontrar exatamente o ponto que vai dividir o segmento de reta AB ao meio. Esse ponto M aqui eu vou chamar de M1, tá? M1, que seria o ponto médio do segmento AB. Então, observa que eu dividi o segmento AB em 2 partes iguais, tá? Professor, e se eu quiser continuar e dividir ele em 4 partes? É só continuar o mesmo procedimento, tá bom? Então, ó, eu vou dividir aqui o segmento AM1, tá? Então, ó, maior em A, em cima, embaixo, tá? De novo em B agora, M1 até B, em cima, embaixo, tá bom? Agora em M1, tá? Em cima,
embaixo, embaixo, em cima. Dá até uma música, né? Em cima, embaixo, embaixo, em cima. Então observa que nós encontramos mais pontos, tá? Estou exatamente no ponto C, D, vou chamar E, F, G, H. Então, ó, se eu exatamente dividir aqui, ó, ligar os pontos, eu vou continuar dividindo o segmento de reta a M1B, estarei, ó, ligando os pontos aqui, tá? Então observa que M1, vou botar aqui M2 e aqui quem? O M3, tá ok? Então observa que eu dividi o segmento AB em 4 partes iguais. Se eu quisesse em 8, dividiria cada uma agora, tudo bem? Então tá aí a divisão dos segmentos em potências de base 2, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Ficou entendido, galera? Eu creio que sim, tá? Mas, professor, a gente só divide segmento em partes iguais à potência de base 2? Não. A gente pode dividir ele também num número qualquer de valores, tá bom? Dividir em 3, 4, 5, tá bom? Como é que eu faço, então, para dividir um segmento de reta, tá bom? Em um número qualquer de termos. Por exemplo, eu tenho um segmento de reta aqui AB, tá? E eu quero dividir esse segmento aqui em 3 partes iguais. Olha só que legal, tá bom? O que é que você vai fazer? Você vai abrir o compasso, tá? Na ponta seca em A, de modo que você consiga, tá bom? Fazer divisões de maneiras iguais. Como assim, tá? Vamos lá. Eu vou fazer primeiro aqui, ó, uma reta suporte em A, tá bom? Ó, uma reta suporte com qualquer abertura, ó. Reta suporte em A. E agora, nessa reta suporte, eu quero dividir ele em 3 partes iguais, em 3 partes iguais, tá bom? 3 partes iguais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar nessa reta suporte e fazer uma abertura que eu consiga dividir em 3 partes iguais, ó. Uma, aí ó, 2, e aqui exatamente o que? 3, tá? Achando os pontos aqui C, D e E. Atenção, gente, olha só. Eu vou juntar, tá? Eu vou fazer uma reta com o meu compasso, tá? Uma reta com o meu compasso, onde eu vou juntar o segmento de reta ABCDE com B, tá? Vou fazer isso, ó. Tá bom? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou arrastar o segmento até chegar em C, ó, o D, aqui, ó, um ponto, e aqui, ó, em C, tá? Então, gente, esses pontos que eu achei, A, B, C, D, E, F e o G, foi exatamente os pontos ao qual vai dividir o segmento AB em 3 partes iguais. Deu para entender? Não tem necessidade da gente estar juntando todos eles. Tudo bem? Então, essa é a dica. Professor, eu não gostei muito de estar arrastando o meu esquadro, não. Tem outra maneira? Tem sim. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, considere aqui, ó, um segmento AB de 12 centímetros. Atenção, ó, aqui, ó, 12 centímetros. Eu tracei aqui um segmento AB de 12 centímetros, tá? Eu vou fazer retas suportes nos dois lados, tá? Um lado AB, tá? O lado AB, tá? Que é o lado A, aqui é o B. E também uma reta suporte em B, tá? Então, como eu vou dividir esse segmento em 3 partes iguais, então eu junto, ó, uma, duas e quem?
e 3. Da mesma forma, com a mesma abertura em B, eu divido, ó, 1, 2 e quem? E 3. Então você achou os pontos aqui A, B, C, D, E, F, G, H. Então você simplesmente vai ligar o que? Vai ligar o ponto E com B, E com B, aqui D com E, tá? Eu só quero esse pontinho aqui, e aqui quem? É esses dois aqui, e aqui, ó, pronto, não precisa mais fazer nada. Então eu tenho exatamente aqui os pontos P1 e P2 que dividiram o segmento AB. Vamos medir? Olha, ó, observe exatamente cada um com 4 centímetros. Tudo bem? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, onde a gente aprendeu a determinar retas paralelas por 3 métodos distintos, operar com os segmentos através de soma, subtração, multiplicação e a divisão de um segmento em potências de base 2 ou então em qualquer uma outra quantidade de divisões. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!